Bom dia, boa tarde, boa noite! Você que está aqui presente para assistir mais um Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco e estou aqui para falar de tudo de melhor e pior que aconteceu nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Já me perdoe pela voz falha, pela falta do grito, principalmente no Tá Maluco, porque o pai tá passando por problemas gripais aqui, então está difícil, só não está mais difícil do que acompanhar o seu time e ver o seu time se te decepcionando dia após dia, noite após noite, para acabar com o seu final de semana. Então vamos agora detalhar o que de melhor e pior aconteceu nessa rodada, mas lembrando sempre aqui que dessa vez é um programa em homenagem aqui ao amigão, grande voz, grande figura do jornalismo esportivo, influenciou toda uma geração ao lado do Anteiro, acabou falecendo e esse programa vai em homenagem a ele. Então aí tá aqui entregue um Futebola em homenagem a ele. Muito obrigado por tudo. Se eu estou aqui, se muita gente está aqui fazendo conteúdo de futebol da forma irreverente, da forma mais divertida, mas também com muita informação, é em grande parte por conta dele. Agora vamos direto para a rodada. Solta a vinheta. Abrindo a 25ª rodada, também conhecida como rodada de número 25, estamos chegando na reta final de Campeonato Brasileiro. Algumas coisas estão começando a se definir. Tem time que está brigando desesperado para não afundar na lama do Z4, tem time brigando por título e tem time que também já está meio que nada com nada, só pelas copas. Vamos começar por Fortaleza Sport, confronto do penúltimo colocado contra o último colocado desse Campeonato Brasileiro. Fortaleza 1, Sport 0, gol do Sacha. Aquele? O da Xuxa? Não. Aquele? O Eduardo? Também não. Lucas Sacha, jogador do Fortaleza, 1-0 para cima do Sport, mas o melhor jogador da partida foi realmente o João Ricardo, goleiro do Fortaleza. A partir daí a gente pode até entender o porquê que jogar contra o Sport não está sendo mera praticidade de ir lá e carimbar 3 pontos. É uma equipe do Sport que vem complicando as partidas, vem complicando o jogo para os seus adversários. A partida do Lucas Lima foi ok, assim, eu sinto que falta o Lucas Lima ser mais decisivo, pisar mais, mas foi uma boa partida do Lucas Lima. E um Fortaleza de Palermo, que agora está buscando se reencontrar no campeonato. Não, sinceramente, eu vou falar disso mais pra frente no vídeo, mas pela primeira vez em muito tempo do Campeonato Brasileiro, a gente já começa a ter um gap de distância entre o Z4 e os times fora do Z4. Acho que o Fortaleza tá muito enrolado. Dos times que estão lá embaixo, é quem eu mais coloco fé que vai conseguir escapar pelo poder de organização da instituição que é o Fortaleza. É um time bem gerido, é um time que ano passado pegou a sua melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro, acabou em quarto, batendo Libertadores, mas esse ano tá bem complicado aí pro tricolor, pro leão do PC, e aí você conseguiu ganhar uma vitória obrigatória contra o Sport. Se o Fortaleza tropeça aqui, eu já acho que ficaria muito complicado. Ainda é o penúltimo colocado, mas agora já pelo menos embolou com os outros membros do Z4. Fortaleza 1, Sport 0, entre o duelo dos leões, o leão do PC saiu vitorioso. 1-0. Você falou embolou? Embolou. Embolou é um jogador Como é que você conhece o camaronês suíço embolou? Você não falou aí que o Fortaleza embolou? Não, eu tô surpreso com o seu conhecimento de saber do suíço embolou. Eu sou o diretor, irmão. Por essa curiosidade aleatória eu não esperava, mas sim. Quer uma curiosidade então sobre o embolou? Quero. Ele, que joga pela seleção da Suíça, escolheu defender as cores da Suíça, era um dos maiores overalls de potencial lá no FIFA 17, todo mundo contratava ele, na época que ele estava ali, Basel, Borussia Mönchengladbach, e ele, nessa última Copa do Mundo de 2022, fez um gol, inclusive contra Camarões, e não comemorou em homenagem aí ao seu time, ao seu ex-time, né, a sua seleção. Sabe por que ele não comemorou? Por quê? Porque ele embolou. Entendi. Enfim, fica a curiosidade aí sobre o suíço camaronês embolou. Fala agora. Fala. De quem? Fala. Do gigante? Fala. Do gigante? Fala. Do gigante? Da noite de sábado, às 18h30, em São Januário. Tá bom, vamos falar então, confronto do gigante da Beira-Rio, Juventude 1, Internacional também 1, jogo de sábado, jogo esse que aconteceu no Jacone, e aí eu tenho algumas coisas para detalhar.
Primeiramente, o fato do Juventude não conseguir mais transformar o Jacone num caldeirão, né? Impressionante como a grande arma desse Juventude escapar dos rebaixamentos nas últimas temporadas, nas temporadas que ele aparece na Série A, porque já é um time constante de Série A, é utilizando o Jacone como sua força, como seu recinto, como seu caldeirão, e não está conseguindo fazer isso ser presente. Prova que o Flamengo ganhou lá, por exemplo, nesse Campeonato Brasileiro, que não acontecia desde 97. O Botafogo ganhou lá, também um tabu que tinha anos, décadas que não aconteciam. E é um time do Juventude que não está se fazendo valer o que é as névoas, o frio, todas as complexidades meteorológicas e também de torcida que acontece no Jacone. É um time que começou jogando com o Nenê ainda jogando, tá sempre presente, a tropa do vovô, mas não conseguiu dar uma resposta. Tem o Jandrei no gol, vindo do São Paulo, e o Jandrei também. Eu falo que para um time escapar do rebaixamento, por mais limitado que ele seja, ele precisa de duas coisas. Um bom goleiro, um goleiro seguro, um goleiro que faça os milagres, tem que ser, e um ótimo centroavante para botar a bola pro fundo da rede. O Vasco teve isso ano passado, por exemplo, com o Léo Jardim e com o Verratti. Agora, o Juventude falta, né? Falta usar o Jacone. O gol do Juventude foi marcado pelo Enio, que entrou, inclusive, para a saída de Nenê. E o gol do Inter, adivinha de quem foi, diretor? Tem uma chance. Embolou. Não, que embolou, cara. Alan Patrick, que vem sendo o poço técnico de salvação dessa equipe do Internacional no ano. Se não é o Alan Patrick, eu não sei do que seria desse Inter. Até acho que o melhor jogador é o Carboneiro na temporada, porque o Alan Patrick teve uma sequência de baixa, mas foi uma sequência de baixa muito em decorrência de uma equipe do Internacional que não se acertava com o Roger Machado nesse segundo semestre, uma equipe do Internacional que estava tendo todo o seu estilo de jogo prejudicado, nenhum dos 6 atacantes dava certo, o Alan Patrick não encaixava, era muito difícil, e foi a estreia também de quem? Ex-senador do Vasco da Gama. Isso que eu ia perguntar, quem é o técnico do Internacional? Ramon Dias, estreando de diferente. Ele mantém mais ou menos aquele estilo de 2 jogadores de ataque à frente do Alan Patrick. Ele mantém aquele estilo, vou fugir do rebaixamento, que ele é bom e nisso. Depois eu vou fazer nisso. Mais nada e eu vou ser demitido calma, e vou receber mais dinheiro de mais um time no Brasil. Diretor. Sobre o Ramon Dias, eu concordo em algum aspecto com o que você falou. Ele realmente faz bons trabalhos para tirar times do poço, foi assim com o Vasco, foi assim com o Corinthians, e ele realmente tem um teto. Ele chega a bater um teto, eu não acho ele um técnico de algum time que almeje uma super conquista, uma grande coisa, por mais que o Paulistão tenha sido uma grande conquista para o Corinthians, mas a gente sabe, pensando em títulos aí de primeira prateleira, ele pode até chegar, mas eu vejo um teto de atuação dos times do Ramon Dias depois de algum tempo. E aí quando bate nesse teto, começa a ter aquela discussão, vale a pena continuar ou não. Foi assim com o Vasco, foi assim com o Corinthians. Vamos ver se o Ramon Dias consegue empurrar esse teto um pouco mais para cima. Juventude 1, Internacional também 1. Agora é o momento, diretor. Agora é o momento. Fala dele. Clube Atlético Mineiro 1 contra 0, Mirassol. O outro jogo de sábado, ainda estamos no sábado. Vitória do Galo, forte e vingador. E olha que engraçado, né, diretor? Olha o Mirassol, olha o Mirassol. É verdade, para falar dele, eu tenho que usar esse óculos estiloso em homenagem ao time do Maião, que também é um leão. Posso fazer também uma crítica aqui ao Brasil? Por que tanto time com mascote de leão? Sendo que no Brasil a gente nem tem leão. Pra começar. E aí tem o leão do PC, tem o leão do esporte, tem o leão do Vitória, tem o leão do Mirassol. Por que tantos leões, diretor? Quer uma curiosidade? Eu não usaria uma camisa amarela de time. Lá vem. Mas eu acho essa camisa do Mirassol muito legal. Cara, eu tava assistindo esse jogo contra o Atlético e eu entrei na internet porque eu falei, cara, eu vou comprar essa camisa. E comprou? Não achei. Qual que é a fornecedora, você lembra? Atleta, com H, assim como Atlético Paranaense. Enfim, vamos parar de desviar o assunto aqui e falar de um Mirassol que é o 4º colocado. Olha esse Mirassol, mesmo com a derrota, mantém a sua 4ª colocação. Um trabalho muito bom de Rafael Guanais, mas eu tenho que tirar esse óculos, porque o Mirassol não conseguiu ser vitorioso na partida, perde para o Atlético Mineiro, e olha que loucura, quando o Atlético Mineiro tem um jogador a mais, ele perde, como foi com o Botafogo na final da Libertadores e na última rodada. Quando tem um jogador a menos, ele vence a partida, vencendo, e não é fácil vencer desse Mirassol. Gol do Vitor Hugo aos 9 minutos, o
O jogador do Galo foi expulso ainda no primeiro tempo, Júnior Alonso, é verdade, foi Júnior Alonso, expulso ainda no primeiro tempo. O Mirassol teve todo um tempo aí de superioridade numérica, e por mais que a gente elogie muito esse time do Mirassol, é um time também que sofre muitas finalizações. Não à toa o goleiro Walter é o goleiro com a maior média de defesas realizadas por jogo. Ele que tá brigando forte para estar na luta ali, na briga pelo prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Placar de Galo 1, Mirassol também 0. E agora chegou a hora, diretor. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Falar da vitória do Gigante da Colina. Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Botou o Cruzeiro na roda. 2-0 Vasco da Gama. Aqui o Gabigol não se cria, não. Calma, que o Gabigol... Aqui o Gabigol não se cria, não. O Gabigol nem titular foi nessa partida. Vai, fala sobre o jogo. Falar do jogo. Fala do Coutinho. Vamos falar do Coutinho. Vamos falar tudo, então. Vamos falar tudo. Partida muito boa do Vasco, em um contexto diferente. Se for pegar as estatísticas de posse de bola, o Cruzeiro, que é um time que não faz questão de ter a bola, teve menos posse do que o Vasco, time do Diniz, que tem a questão de ter a bola. Isso prova algumas coisas, isso mostra que o Vasco soube entender muito bem o jogo, soube se adaptar à partida. Em um trabalho do Fernando Diniz, o gol do Vasco ele sai estilo Fernando Diniz, agrupando muitos jogadores, buscando o outro lado. É um Vasco da Gama de um Diniz. E aí eu encho a boca aqui para falar de Diniz, porque enquanto eu elogiava o dinizismo, quando o Diniz estava na mal, eu falava, confio no Diniz, o Diniz é bom, sou dinizista. Teve vascaíno, inclusive, de trás da câmera, que ficava revoltado com o Fernando Diniz. E aí, toma, ele oferece futebol. Concordo que o Vasco ainda é um time muito frágil defensivamente, concordo com isso. Concordo que o Vasco às vezes precisa se adaptar, que o Diniz precisa ter um outro estilo de jogo, concordo também. Fato é, o Diniz faz seus times praticarem futebol e tá tirando o Vasco de um buraco. Outro detalhe que eu queria expor aqui é a janela de contratações do Vasco, cara. O Vasco contratou muito bem nessa última janela, reforçou um setor do seu campo que era o mais frágil, exatamente o de defesa. A dupla Robert Renan e Cuesta, com todo respeito, não tem comparação com a dupla de zaga do Vasco que começou no início do campeonato, por exemplo. E não tem comparação. E olha que eu gosto muito do João Vitor, tá? Eu gosto muito dele na época de Corinthians e tal, mas ele não conseguiu se firmar no Vasco, muito seguro, cometendo muitos erros. O Cuesta parece que já chegou para tomar a posição, até que o Hugo Moura volta a ser volante. Ele deve estar aliviado, né? O Hugo Moura podendo voltar a fazer a sua função de origem. Robert Renan, esse aí esquece, eu sou fã absoluto. Já tem torcedor do Vasco falando que é das melhores duplas de zaga do Brasil. Calma. É só um jogo, mas eu concordo que o nível é muito superior ao que era antes. E outro que eu tenho muita coisa pra elogiar do Vasco. Aí o povo me chama de vascaíno, e aí eu vou ter que, né? Como que eu falo que não, né, diretor? Como que eu falo que não? É o que é, cara. É o que é. O Robert Renan é o melhor zagueiro do Brasil, tem a melhor dupla de zaga do Brasil. O Diniz é o melhor técnico do Brasil. São Januário é o estádio mais legal do Brasil. E a grama, São Januário? Linda, com aquelas manchas ali, é uma mancha ali ao natural. Entendi. Não tem essa artificialidade desses estádios aí, como diz o Rogério Ceni. Entendi. Esses estádios sintéticos aí não tem. Não, entendi, perfeito. Então vamos falar de Pumita. Pumita improvisado na lateral e na lateral esquerda. Ele que é um cara que joga com o pé invertido. Isso tem afeta muito no jogo. É muito complicado. E ele tá saindo bem como lateral invertido. Tá conseguindo sair da condução, usando até mais a perna ruim agora. E outro que eu tenho que falar aqui é o Palio Henrique. É loucura o campeonato que faz Paulo Henrique. Eu já falei, diretor, já tinha colocado como seleção no primeiro turno, já tinha trazido dados aqui que ele batia todos os dados de melhor defesa, de mais botes acertados, menos erros defensivos. Ele que já estava muito bem. Infelizmente, a gente gosta muito de valorizar só o lateral ofensivo, né? Teve que esperar o Paulo Henrique começar a fazer gol, assistência, pra gente valorizar. Não me impressionaria se a gente tivesse ele na pré-lista, ou até na lista de convocados do Ancelotti. É o lateral direito dos sonhos para a seleção brasileira? Não é. Mas a nível Brasil, é dos melhores laterais, melhores aqui fazedores da função. Muito bom, foi o homem do jogo. E talvez tenha sido o homem do campeonato do Vasco. Você pegar a temporada de campeonato brasileiro, é claro que o Coutinho sempre vai ser um diferencial por estar jogando mais à frente, o Verratti por sua função mais decisiva, mas o campeonato brasileiro que faz Paulo Henrique é uma loucura
tem que ser valorizado. Também tem que ser valorizado o Cauã Barros, garoto jovem do Vasco. Todo mundo que joga ao lado dele joga melhor, tanto o Tietê quanto o Jair, que sofreram lesões aí, quanto o Gumora. Tem uma certa estabilidade muito boa que o Cauã Barros oferece à sua dupla de volância. O Ryan é o jogador de sua idade para baixo que mais participou de gols no Campeonato Brasileiro. Ele é uma joia, resolvendo os problemas defensivos dele, que o Diniz próprio já deu broncas até públicas. Acho que resolvendo esse problema sem bola é um cara com muito prospecto para a Europa, um jogador que tem diferencial, ele tem a técnica, ele é diferente, fazedor de gol. Felipe Coutinho, vivendo a sua melhor temporada com o Vasco, mesmo não fazendo gol ou assistência, ele evolui muito pro jogo, mantendo a capacidade física dele. É um cara que agrega demais, já tem até gente pedindo para a seleção brasileira, eu acho que tá indo assim, demais, mas tudo bem, eu entendo o pedido, porque tá jogando muito, só acho demais. Nuno Moreira foi uma grande contratação para esse ano, por mais que às vezes erre bastante, para mim, principalmente na fase ruim do Vasco, era dos mais lúcidos. E na frente, o Verratti, que a gente pode entrar de novo naquela discussão, se o Vasco joga melhor com ou sem Verratti. Eu cheguei à conclusão momentânea de que há momentos para Verratti, há momentos para jogar sem ele. E aí, você tem que saber utilizar, e o Diniz vem sabendo escolher bem esses momentos, por mais que às vezes ache que ele poderia sair antes, poderia mudar um pouco o estilo de jogo. Enfim, ainda é um cara que é uma liderança muito forte pro time do Vasco. E o Cruzeiro, que acaba tropeçando, é um tropeço perder pro Vasco, diretor? Claro que não, o Cruzeiro entrou na roda. Porque o Vasco empatou com o Flamengo, vence do Cruzeiro e vai enfrentar o Palmeiras. E vai pegar o Palmeiras lá no Allianz. Não é isso? É isso mesmo. No tapetinho. Sim. E vai perder. Que isso, diretor. Mas vai. Pro Palmeiras ele vai perder. Já o Cruzeiro, o jogo abaixo de Caio Jorge, abaixo também do Wanderson, não fez uma grande partida. E um jogo... Eu passei aqui mais essa partida para elogiar o Vasco, também não quero fazer deméritos ao Cruzeiro. Dito isso, é um time que precisa se acostumar a jogar melhor quando tem a bola sob seu controle, quando enfrenta um time que às vezes volta um pouco mais, não marca tão em cima, não deixa o jogo tão laicar. Talvez o Cruzeiro precise aprender a melhorar esse fator do estilo de jogo, é o que falta talvez para esse time do Léo Jardim, que já tem um pouco mais de profundidade com o Arroio, já tem um pouco mais com o Sinisterra, mas ainda é um time que precisa de, quando não estar tão no seu próprio estilo de jogo, de não ter a bola, de transições ofensivas muito rápidas, quando precisar fazer o estilo de jogo, talvez precise se adaptar melhor. Enfim, Vasco 2, Cruzeiro 0. Vamos para outro dia da rodada. Vitória do Grêmio em cima do Vitória. Grêmio 3, Vitória 1. Partida essa que serve para colocar o Grêmio na parte de cima da tabela. Quem diria, hein, torcedor gremista? Depois de tudo que a gente falou, Mano Menezes, que não fazia o time girar. Ainda não gosto de ver o Grêmio, a verdade é essa. Não gosto. Acho que as dinâmicas ofensivas são muito travadas. Acho um time por vezes desorganizado, mas que conseguiu sua solidez defensiva e vem aí de bons resultados, vem de vitória em clássico, em Grenal, isso dá um incentivo muito grande. Tem as contratações que melhoram, visam melhorar, o Arthur já entrou muito bem no meio campo, vamos ver o William com qual estabilidade física ele vai conseguir jogar, mas quem definiu o jogo foi Amuzu, o belga Amuzu, com um gol e uma assistência. Um dos gols eu achei até que passou debaixo das pernas do Lucas Arcanjo, achei falha, mas méritos do Amuzu também pela jogada. Fato é que o Grêmio vence o Vitória 3-1 e com novas peças. Acho que assim como o Vasco, o Grêmio é um case, falando aqui que nem o Faria Limer, um case de time que se reforçou bem, time que estava brigando contra o rebaixamento, se reforçou bem na janela e começa a subir de nível. O próprio Noriega, o japonês peruano Noriega, o Arthur, Rei Arthur, enfim. Aí é um time que eu ainda vejo alguns déficits em seu estilo de jogo. Acho um time que muito travado para atacar e ainda não me traz segurança nenhuma defensiva, por mais que seja característica do Mano Menezes. Mas com o William, a gente tem, por exemplo, o André Henrique fez gol, mas a contratação também de Arthur, que jogou muito bem. Enfim, é um Grêmio com mais qualidade, um Grêmio que sofre com muitas lesões, o próprio Cuejar, que foi contratado para a temporada, Bright White, que foi o cara da última temporada, são muitos nomes de fora, o Carlos Vinícius também contratado, é um cara que faz a diferença, também estava machucado, e o Grêmio remendado consegue uma vitória muito importante, 3-1 para cima do Vitória. Próximo jogo da rodada, Fluminense 2, Botafogo 0. Depois de 8 vitórias consecutivas do Botafogo no Clássico Carioca,
tivemos aí a primeira do Fluminense encerrando essa sequência de 8 vitórias do Fogão. Botafogo que... Xoxo, hein? Xoxo é a palavra que pode definir o ano do Botafogo. E a culpa, eu entendo, David Ancelotti não conseguiu botar uma identidade nesse time, não tá conseguindo fazer esse time render. Dito isso, a culpa maior da temporada é do John Textor, que falou que vai repetir os mesmos planos desse ano pro ano que vem mesmo, e tanto faz. Falou que vai começar a temporada em abril mesmo. E se a gente olhar para trás, a quantidade de erros do Textor não é toda temporada para começar que você vai conseguir tirar da cartola aí, por exemplo, um Luiz Henrique para jogar na ponta direita. Não vai ser toda temporada. Não vai ser toda temporada que vai vir um Almada, hoje jogador de Atlético de Madrid, que vai chegar e resolver. É diferente, não. O normal não é as contratações chegarem e já se tornarem os melhores jogadores do país. O time, você contratar um técnico em meio temporada e o time já virar o melhor time do país. Esse não é normal. Normal é tempo de adaptação, tempo de melhora. E o John Textor parece não ter entendido muito bem para essa temporada. É um time que tem muitos déficits, tem aí ausência de pontas. Acho que é um time que precisava de pontas. Tem até o Montoro, que joga aberto, fechando pro meio, que na minha opinião é o melhor jogador desse Botafogo, é o Montoro, com mais capacidade de trazer algo diferente. E nem foi um jogo ruim do Botafogo, não. Foi um jogo inconstante, assim como vem sendo o Botafogo. Você pega um jogo do David Ancelotti, ele pode fazer uma ótima atuação, pode fazer uma péssima atuação, pode fazer um ótimo primeiro tempo, como fez contra o Mirassol, abrindo 3-0, pode fazer um péssimo segundo tempo e levando 3-3. É um time com constância zero, e quando se fala de Brasileirão, a constância ela é muito, muito necessária. O Botafogo foi para campo com Cris Ramos, Savarino, Santos Rodrigues e Cuiabano aberto pela esquerda. Aí Cuiabano é outra coisa de John Textor, ele que foi vendido pro Forest e voltou emprestado no dia seguinte pro Botafogo. Engraçado, diretor, que o Cuiabano, quando ele foi pro Forest, ele deixou uma mensagem pra torcida, sabe qual foi? Mas volto. Só não esperavam que ele ia voltar no dia seguinte à contratação. Chegou lá, tirou foto e voltou pro Botafogo. E o Cuiabano, que é de origem lateral esquerda, ele pode até fazer o papel de ponta, como já fez em algumas ocasiões, mas eu não vejo ele como um ponta desequilibrante. O Botafogo cedendo aí, por exemplo, o Montoro para a seleção de base sub-20 da Argentina, não entra na minha cabeça também o John Textor liberar o melhor jogador da equipe para a seleção sub-20 da Argentina. Muitos problemas, e aí o Fluminense ganha um jogo que acho até que o Botafogo criou um pouco mais, o Botafogo poderia até ter tido a primeira grande chance, botou bola na trave. Acho que é daquelas típicas partidas que pode cair a moeda ou para um lado ou para o outro. Caiu para o lado do Fluminense. Germancano, 20 gols, é o vice-artilheiro da temporada, mesmo aí mais velho, com menos em posição física, ele sabe fazer gol, não é, diretor? O Germancano? Ele é demais. O único problema é que ele errou. Ele fez uma escolha não tão boa na carreira. Mas ganhou Libertadores com essa Saiu do Vasco e foi pro Fluminense. Mas... O que vale mais? Uma Libertadores com o Fluminense ou ser quisto pela torcida Cruz Maltina? É melhor ficar no Vasco. Perfeita análise. Edmundo já fala sobre isso. Opinião aí do diretor. Enfim, Fluminense teve suas chances. Um belo gol também do Lima Meio. E aquele L? Ele faz um gol, faz um L. Um L em homenagem ao filho. Ah. Ou então ele tá querendo dizer algo. É. Mas é pro filho dele. E agora vamos falar aqui também da grande jogada do Martinelli. Talvez o melhor jogador da temporada do Fluminense, meio campista. O giro que ele dá para entregar a bola pro Lima Meio é inacreditável. E o Lima bate certinho para tirar do goleiro do Botafogo. Goleiro do Botafogo esse que, olha, também o Botafogo não dá sorte também. John foi vendido. John é o outro. O goleiro John, aquele que ficou parado, ele foi vendido, e aí chega Neto para repor a função, que eu até acho um bom goleiro, mas se machuca e tá fora da temporada, e Léo Link assume. Acho um goleiro assim, comum. Vai dar pra levar pra esse final de temporada, mas, né, nada demais também. Botafogo que veio com o meio campo aí mudado também, diferente, sofreu, tá com alguns desfalques da equipe do Botafogo. Tem, por exemplo, o Danilo fora, que mexe muito, o Montoro, já falei, foi cedido pra seleção de base. É um time que foi mudado, e aí a volância com Marlon Freitas e Nilton perde em comparação ao próprio Danilo. Vitória do Fluminense 2, Botafogo 0, Fluminense quebrando aí a sequência de 8 vitórias do Botafogo. Xoxo Botafogo. E o Bahia, hein? Bahia 1, Palmeiras 0, triunfo tricolor com treta, alerta de treta, soltem as sirenes que tem alerta de treta ligado, o triunfo do Bahia. Liguem as sirenes. O que eu falei? Soltem.
Soltem as sirenes? Soltem os cachorros. Liguem as sirenes. Entendi. Enfim, faz isso tudo aí, ativa o protocolo Rogério Ceni maluco, porque o Bahia consegue o triunfo para cima do Palmeiras, um jogo abaixo, muito por conta do gramado. O gramado estava ruim, fato, atrapalha ambas as equipes, inclusive o próprio Bahia é um time dos que eu mais gosto de ver trocar passes. Um meio campo que envolve muito. O próprio Everton Ribeiro é um cara com muito trato com a bola, precisa de um bom gramado. O time é bom, o time é muito bom, mesmo saindo com alguns desfalques também. É um Bahia que enfrentou algumas diferenças aí. Tava, por exemplo, com o Pulga fora, o Caio Alexandre fora, o Eric fora, jogadores-chave, e nem por isso o time deixou de conseguir os 6 pontos contra o Palmeiras, jogando com um pouco diferente, jogando no meio campo com o Nicolas Acevedo, o Nestor, o Sanabria, que depois saiu machucado. É um time um pouco diferente, mas foi uma ótima partida do Kaique, um Everton Ribeiro que foi prejudicado pelo campo, e um jogo que deixou a desejar das duas equipes, muito pingado, a bola pererecando, sem dono, o tempo inteiro, e o que define o jogo é um golaço do Ademir. Você viu esse gol, diretor? Lindo! É absurdo, lembrando aí Messi de 2015, quando ele deixa o Boateng no chão e encobre o Neuer de perna direita. Meu Deus, é o melhor da história mesmo. O Ademir fez parecido, num lance semelhante, ele bota a bola para um lado e corta para o outro, acaba com o zagueiro do Palmeiras, foi o Jefferson, se eu não me engano, tira o defensor do Palmeiras e bate do outro lado do Everton. Golaço do Ademir, e definiu o jogo. E agora vamos pra treta, né? Tivemos esse 1-0, o Abel Ferreira chegou na coletiva e falou, não, o Abel Ferreira também, me desculpe, mas ele é chato pra caramba. Cara, inacreditável. Ele chega, até na hora de elogiar, ele dá aquele elogio ácido, ele falou, não, todos os méritos pro Bahia, mas jogando também num gramado que não dá pra ter jogo, jogando em condições adversas, conseguindo uma bola, um lance ocasional. Mas assim, méritos pro Bahia. Aí o Rogério Ceni ficou louco, e aí foi perguntado pra ele sobre essas aspas do Abel da coletiva, e o Rogério Ceni foi pra treta, caiu dentro. Eu sou fã do Rogério, caiu dentro, falou que o Palmeiras, o gramado ruim, atrapalha inclusive mais o Bahia, porque o Bahia é um time de troca de passes, o Bahia é um time que se relaciona muito bem com a bola, enquanto o Palmeiras só tem um estilo de jogo, que é o Everton dar um chutão pra frente pro Flaco Lopes ganhar e o Vitor Roque pegar a sobra e fazer o gol. Então ele acaba com o estilo de jogo do Abel, fala que o Abel tem um estilo rudimentar, para dizer com uma palavra um pouco mais chique, um estilo de jogo rudimentar, que o Palmeiras só tem uma jogada, joga feio e consegue seus gols aos trancos e barrancos. Eu gostei da resposta do Rogério Ceni, porque é sempre bom uma treta, né? O Abel Ferreira espetou de lá, o Rogério Ceni foi e espetou daqui. Mas o que ele fala não é 100% verdade, né? É um Palmeiras que, na minha opinião, é o time que melhor jogou bola em setembro, é um time que, desde que entrou Vitor Roque e Flaco Lopes para fazer essa dupla aí bem entrosada, melhorou bastante. É um time com diversas dinâmicas, pode entrar Felipe Anderson, tem o Andrés Pereira que pode entrar em diversas funções, é um time que tem outro jeito de jogar. Se o Rogério Ceni tivesse referido a esse Palmeiras, talvez na pior fase desse Palmeiras, ok, até passava. Mas não é bem isso mais do que joga o Palmeiras, né, Rogério Ceni? Inclusive o Bahia, que veio de uma sequência muito ruim, não era o melhor momento de um Bahia de troca de passes. E o gol do Bahia sai exatamente de um chutão, uma ligação direta, assim como criticou o Rogério Ceni, pro Ademir, que faz um golaço. Dito isso, gostei da resposta, porque o Abel Ferreira também fica, mas é o gramado, mas o gramado atrapalhou, deu tudo errado, mas assim, méritos do Bahia. Perdeu o Palmeiras. Perdeu. Então, aí ele chegar pra dar uma coletiva assim, desmerecendo também um pouco o trabalho do Bahia. Tá certo o Rogério Ceni em dar a patada, só que trabalho aqui, né? Eu estou aqui pra você, pra trazer informação. Não é 100% verdade tudo que o Rogério falou. Mas quem nunca aumentou ou diminuiu alguma situação para querer provar seu ponto numa discussão, não é mesmo? Foi o que fez o Rogério Ceni. Inclusive, agora dando um ponto aqui pro Rogério, de fato, o Palmeiras é um time que gosta muito de bola longa, é dos times que mais tem aproveitamento de bolas longas por jogo, mas, de novo, o time do Abel Ferreira é muito mais que isso. Se não fosse, não seria um time que vem dominando também o futebol brasileiro aí nos últimos anos. Bahia 1, Palmeiras 0. É bom, às vezes, uma treta, né, diretor? Movimentar. Sempre. Na de bola, técnico. Boa. Gostei. Achei muito interessante aí essa troca de farpas aí. E o empate entre Red Bull Bragantino 2 contra 2 Santos. Esse time do Red Bull Bragantino... É o time mais... Cara, sem alma do futebol brasileiro. É um time sem graça. É que
É que eu olho pro Bragantino e vejo o energético. De repente tá ganhando um monte, de repente tá perdendo um monte, de repente tá empatando. E parece que independente tá tudo assim, ó. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Não cai, mas também não ganha nada. Isso. Não pega Libertadores, mas também não sofre pelo Z4. Tá sempre aí pra atrapalhar teu time. Essa é a função do Red Bull Bragantino, atrapalhar o teu time. 2-2 contra o Santos. O Bragantino saiu na frente, abriu 1-0, o Santos vira para 2-1 e no final da partida 2-2 pro Bragantino. Apesar do empate, reconheço que empatou, não conseguiu os 6 pontos necessários. É um Santos que melhora seu estilo de jogo com o Vojvoda. Acho que o Santos está no momento de crescente. Os últimos 2 jogos já foram melhor do que vinha sendo os anteriores. E aí, sabe qual que é o duro, diretor? Não quero falar, o Neymar realmente não viveu uma boa fase, o Neymar não estava sendo diferencial, vinha jogando até alguns jogos ruins, o camisa 10 aí da Baixada Santista, mas a ausência do Neymar, ela pega uma interseção com a presença do Vojvoda no Santos, então o Santos melhora e fica parecendo que o time do Santos joga melhor sem Neymar, e eu não tenho a certeza disso, ainda acho que o Neymar é uma peça importante, e vamos ver como é que ele vai voltar. Fato é que eu vejo o Santos em evolução, por mais que tenha conseguido apenas um empate contra o Energético. Falando de Red Bull, a gente viu aí batendo um recorde mundial de descida de skate. Foi, diz que o Red Bull aí, tem atleta aí que gosta de um Red Bull calibrado. Tem. E parece que o Vojvoda aí chegou e falou, o treino agora é de manhã. Parece. E o Sandro Mineirinho bateu o recorde de 70 metros de altura de um prédio, de uma rampa. A gente sabe que toda essa desculpa do Red Bull inteira, de ter time, de vender energético, é tudo para pegar pessoas que tenham um senso de loucura mais elevado, colocar nos momentos mais difíceis e arriscados do planeta e gravar para fazer um bom Reels. Essa é a função do Red Bull. É verdade. Além de entregar o energético pro menino Ney. Red Bull Bragantino 2, Santos também 2. Já comentamos a partida de Corinthians e Flamengo, está no outro vídeo. O vídeo foi postado aí no dia anterior que está saindo esse vídeo. Então, colhe lá e veja como é que foi a vitória do Flamengo. Vamos só amassar um barro aí. Daquele assunto? Mas aí é pro Tá Maluco. Vamos falar. Vai ser o Tá Maluco. Vai ser o Tá Maluco. Tá. Cavou e chorou. Vai ser o Tá Maluco. Tá certo. E o último jogo da rodada, vitória do Ceará, 1-0 pra cima de um São Paulo. Ao vivo agora, passou agora há pouco. Acabou de acabar, então não vi completo para tecer os comentários, mas é um São Paulo com muitos desfalques, que não conseguiu fazer uma outra boa partida, e eu venho aqui destacar o Pedro Henrique, o guardanapo amassado. Procurem aí, guardanapo amassado. Quase que você falou Palio Henrique. Quase que eu falei Palio Henrique, eu percebi também. Ele tá na minha cabeça, ele tá em todos os cantos, ele é onipresente, ele tá na minha vida, ele tá atrás de mim, tá na minha frente, meu Deus. Quer uma curiosidade? O Morumbi nunca esteve tão vazio neste jogo desde 2019. É verdade, 12 mil torcedores. A torcida abdicou de torcer pro São Paulo Qual é o nome do técnico? Do Crespo, os piolhos do Crespo. Renan Crespo. A torcida abdicou de torcer. Hernan Crespo. Renan Crespo é uma coisa, não sei, alguém aqui da rua, isso eu não conheço. Hernan Crespo. E os piolhos do Crespo. O que eu falei que era? Renan Crespo. É Hernan. É Hernan. Hernan Crespo. Ele mesmo. Um time, ele sofre. Eu nem tô colocando muita culpa nele, não, tá? É um time que sofre com muitos desfalques. Tem que entender o que acontece no departamento do médico de São Paulo. Sem 3 centroavantes, sem Oscar, sem Lucas, sem Marcos Antônio, que vinha sendo o melhor jogador na ausência aí dos 2 craques do São Paulo. É um time remendado, mas não pode perder pro Ceará em casa. É um time que agora só tem Campeonato Brasileiro para tentar almejar, quem sabe, no máximo aí, uma vaga na pré-Libertadores. Eu não sei se eu acredito muito em São Paulo entre os 4, mas entre os 6 ainda dá para buscar. Só não jogando desse jeito. E agora é aquele momento esse que você começa a farpar com o adversário porque você não consegue jogar bola no gramadinho que tem buraco. É aquele momento que você começa a não entender porque você não joga mais bem na sua casa, sendo que seu time joga aí na neblina do Jacone. Quem não gosta de uma neblina, não é mesmo? O Jacone gosta. É aquele momento que você não entende o que está acontecendo, porque seu time tem um jogador a mais e perde o jogo. Seu time, quando tem um jogador a menos, ganha o jogo. E você não vê mais sentido nesse futebol. Então você para 5 segundos da sua vida, respira, bebe uma água, atravessa ali a rua, atravessa do seu condomínio, do seu bairro, acha uma parede de chapisco, arrasta a cara 5 vezes para a dor do chapisco tirar a dor do seu coração que o seu time
lhe propõe. É o Tá Maluco dessa semana. Prêmio Tá Maluco aqui do Futebola vai para você. E Yuri Alberto, você conseguiu o prêmio Tá Maluco, pegando um primeiro tempo em que o Corinthians amassou o Flamengo, tinha que ter matado, feito 2, 3, ainda mais um time com a qualidade do Flamengo, que você sabe que pode virar a chave em qualquer momento, destruiu, amassou, e na hora de você se consagrar. Sabe há quantos meses o Yuri Alberto não fazia um gol, diretor? Rapaz... 4 meses sem fazer gol, ele acaba fazendo a partida, mas estava 4 meses sem fazer gol, tem a chance de marcar contra o Flamengo, jogando em casa, estádio lotado, ele pega a bola, caminha, vai forte e dá uma cavadinha, a gente pode chamar de cavadinha? Nem sei se pode chamar disso, lembrando aí, Pato contra o Dida, Pato com a mesma camisa do Corinthians, lembrando o Robert Renan pelo Internacional, o Yuri Alberto desperdiça é pra deixar qualquer torcedor maluco. Porque, assim, de verdade, eu não quero ser inimigo do futebol arte, não. Mas não tem motivo pra dar cavadinha. Tipo assim, não tem ganho na cavadinha. Só tem perdas. Ai, mas é porque pra chutar no meio. Então chuta no meio, sabe? A cavadinha ela não tem muito porquê. É claro que fica muito bonito quando funciona. Quando, por exemplo, pelo Zidane na final da Copa. E na minha opinião, com todo respeito, só existe uma pessoa que tem passe livre para fazer quantas cavadinhas quiser. E ela se chama El Loco Abreu. Ele pode dar cavadinha quantas vezes quiser, porque tá na final contra o seu maior rival, ele cava e faz gol. Ah, Copa do Mundo, Copa do Mundo, dos jogos mais tensos, históricos, Suárez pondo a mão na bola, disputa de pênaltis, ele cava e faz gol. E sabe qual que é o mais maluco, diretor? Todo mundo sabe que ele vai cavar. E ele cava mesmo assim, e faz o gol. E quando ele erra, sabe o que acontece quando ele erra? Num clássico contra o Fluminense? Ele tem um segundo pênalti e ele cava de novo e faz gol. E aí quando ele erra e perguntam pra ele, você não vai pedir desculpas? Ele fala, não, desculpa é se eu matei alguém? Matei alguém pra pedir desculpa? Eu jogo futebol, vou pedir desculpa porque perdeu. Cara, esse cara merece dar cavadinhas. E com todo respeito, Yuri Alberto, você não é o Louco Abreu, você não tem louco no nome. E apesar de jogar no bando de loucos, deixa a loucura pra torcida, porque você estando louco acaba com a sanidade mental, que já é pouquíssima, do torcedor, que já está totalmente maltratado e teve o seu cérebro transformado em patê depois que você deu essa cavada no Rossi. Curiosidade, que o Rossi, que pegou a bola sentado, levantou, aí o Rossi tá certo também, o Rossi tem que... Posso falar? Eu vou me manter aqui um palavreado mais culto. Ele tem que... Eu não sei como falar. Tem que cagar na cabeça do Yuri Alberto. Eu não consigo falar isso de outra forma. Porque, pô, tá de sacanagem. Ele levantou falando, não. Tá de sacanagem. Pô, caraca, ele perdeu. Cara, que cavadinha foi essa, cara? Enfim, o que alguém que expõe um Tá Maluco melhor que eu é só botar o vídeo do Neto aí, que ele é o torcedor, o bando de louco incorporado no Neto. Ele fala tudo que tem que ser dito sobre esse Tá Maluco. Dito isso, finalizamos esse programa. Flamengo ainda na liderança, disputa no Z4. E aí, qual foi seu momento Tá Maluco? Qual foi o melhor momento dessa rodada de Campeonato Brasileiro? O melhor, o pior jogo? Está feliz? O pior time do Brasil é realmente o seu? Como está a situação? Digita aqui as suas impressões dessa rodada de Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui, vou cavar agora uma folga, vou tirar meu óculos escuro porque o sol não brilha e vou descansar agora. Não sei aonde, mas melhorar minha garganta porque tá difícil a situação. Tchau, valeu, falou, até. Valeu, amigão. Paulo Soares, 62 anos, satisfação. Verdade, programa pra você.